A vantagem de sermos dois cavaleiros em um relacionamento público, que por acaso, são unidos a um par de dragões consortes, é que ninguém questiona o fato de querermos escapulir para um voo noturno, e não existe uma visão melhor das estrelas. No continente do que a que tenho em cima de Tairne, ainda sou contra essa ideia, menos censura Tairne, enquanto atravessamos as barreiras das Égides, pouco depois da meia-noite. E mesmo assim estamos voando, rebato, sacudindo o corpo, para tentar me desfazer da sensação errada que parece penetrar meus ossos a cada bater de asas. Por experiência, sei que vai passar assim que estivermos longe o bastante das Égides para meus sentidos se acostumarem. Só porque jurei que iria te deixar tomar as próprias decisões depois de Resson. E não porque concordo com o que está fazendo. Ele acompanha a inclinação de uma montanha, dando uma guinada para a esquerda para seguir a paisagem. A lua cheia daquela noite significa que precisamos nos esconder. O risco que está correndo é totalmente desnecessário. Um risco que Shaden e Esgail correm o tempo todo. Paro de lutar contra o vento e me inclino para a frente quando ele mergulha, sorrindo. O dominador das sombras não é responsabilidade minha, mas Esgail é. As faixas da sela prendem minhas coxas. Um lembrete constante de que não consigo ficar sentada sem elas. Esgail jamais seria derrubada por uma coisa tão insignificante quanto um grifo menos bufa ele. E, se perdesse o dominador das sombras, é verdade que ela sofreria uma inconveniência emocional. Balanço a cabeça ao ouvir esse disparate. Uma inconveniência emocional? É isso que eu sou para você? Se for, então não precisamos nos preocupar com a minha morte sendo a causa da morte de Tairne, de Esgail ou de Shaden. No momento, você é minha irritação preferida. O vento rouba minha risada, e me preparo quando nos aproximamos do que parece ser um vale coberto por uma floresta. A beirada dos penhascos mais próximos brilha sob a luz de um vilarejo poromielês. Mas não sei qual é. Tairne abre as asas. E a gravidade nos alcança, me forçando a me abaixar mais na sela, no instante antes de ele pousar ao lado de um lago escuro, fazendo todos os meus ossos se sacudirem. Antes que eu possa me recuperar, ele se vira e segura o pomo do corpo dele enquanto se projeta de costas para a água, encarando a clareira aberta. Que abrupto menos comento. Ainda bem que continuo presa na cela. Da próxima vez então, você voa e eu monto em você. A cabeça dele se vira da esquerda para a direita. Quando Esgail pousa ao nosso lado Zaidan montado nela, ele ainda está revoltado por eu ter vindo junto e informo a Zaidan, desafivelando o cinto. Você já está bem forte, por ter lidado tanto com Aetos, responde Shaden, descendo pelo ombro de Esgail. A luz do luar reflete nas lâminas da espada dele quando desmonta. Estou mais preocupado com a companhia do tenente do que com Aetos, Rosna Tairne, e nem sequer pense em desmontar. Prateada. Oi. Passo o couro do cinto pela primeira fivela. Se soltar esse cinto, eu vou sair voando. Ele vira a cabeça de forma sinistramente serpentina. Para me fulminar, com o olhar por cima do ombro fico boquiaberta. Você não pode estar falando sério, sussurro, sibilando. Experimente me desafiar. Ele estreita os olhos dourados. O que eu concordei foi em vir até o lugar combinado. Não concordei em colocar sua vida em perigo. Considerando que estamos a uma distância fácil de um voo de Wyvern de Zolia, eu também me lembro bem do que acontece com cavaleiros que desmontam. Você está sendo um bobo super protetor, e ele não está errado. Talvez não seja só eu que continue atormentada por pesadelos. Eu sou o maior representante da minha linhagem. Ele vira a cabeça para frente, dispensando qualquer comentário meu. Não se preocupe, você vai conseguir ouvir tudo daí de cima. A voz de Shaden vem de onde ele está parado esperando, um pouco à frente de Tairne e Esgail. Você só está dizendo isso porque a sua dragão não está te botando de castigo. Resmungo. Eu poderia ter me recusado a vir a este encontro. O que estamos fazendo já é um meio termo. Tairne bufa. Eles estão chegando. Tenho uma resposta na ponta da língua, mas fico de boca fechada quando ouço asas de grifos. O som delas é mais suave do que as de dragões menos pronunciado, como se fosse uma ventania, em vez de um rufar de tambores. 7 grifos, uma revoada completa, pousam na clareira à nossa frente e caminham adiante, as cabeças formidáveis, olhando para o lado, enquanto encaram Tairne e Esgail. Os grifos têm cerca de 30 centímetros a mais do que Shaden. E apesar de não conseguir distinguir as cores tão bem sob o luar, consigo ver os bicos afiados muito bem da posição que ocupo. Por favor, me diga
que você sabe quem são, digo para Zadan, meu coração acelerado. Sinto meu poder estalar embaixo da pele, carregando o ar ao meu redor. Eu sei quem eles são, sim. Você também vai recome close, daqui a pouquinho, responde ele, como se estivéssemos numa taverna perto de casa, para encontrar uns amigos. Tairne abaixa a cabeça, em um gesto que reconheço tanto como ameaça, quanto um favor para mim, me permitindo que olhe para quem se aproxima. Os grifos, metade águia e metade leão, param a cerca de 6 metros de distância, e 3 dos paladinos desmontam, deixando os outros pares nas beiradas prontos para decolar a qualquer instante. A confiança que um grupo tem no outro parece tão quebradiça quanto o gelo de dezembro. Um passo em falso, e a rachadura pode ter consequências fatais. O trio caminha na direção de Shaden, atravessando a grama na altura dos joelhos, e eu reconheço a mulher do meio quase que imediatamente, como a veterana que nos encontrou no lago, e depois lutou conosco em Resson. O rosto dela está fechado, e vejo que a lateral de seu pescoço tem uma nova cicatriz que desaparece embaixo do uniforme, mas é definitivamente ela. Porém, o homem que está à esquerda dela não é o mesmo. É um pouco mais baixo e mais esguio do que o companheiro anterior dela, e não vejo maldade sob aquelas sobrancelhas retas quando olha para além de Shaden. Até onde estou, antes de desviar o olhar rapidamente. Não consigo evitar de me perguntar se o homem que estava no lago ao lado dela morreu durante o ataque. Hiorson menos cumprimenta a mulher, parando a 3 metros de Shaden. Sirena menos responde Shaden, erguendo 2 sacos e os depositando na frente do próprio corpo. A mensagem é clara: se quiserem o conteúdo daqueles sacos, vão ter que chegar mais perto de Tairne e Sgail. Sirena suspira e gesticula para os outros seguirem em frente. A mulher mais jovem à direita de Sirena tá vestida em um tom de marrom mais claro que os outros. Ela parece ter a minha idade e tem bastante semelhança com Sirena, a ponto de parecerem parentes, primas ou talvez até irmãs. Ambas têm o mesmo nariz reto, boca valhamosa, corpo esguio e cabelo negro e sedoso, que contrasta com a pele alva, apesar de que o cabelo da mais jovem está preso em uma trança simples por cima do ombro dela. Os olhos da mais nova também são levemente maiores, e as maçãs do rosto mais altas que as de Sirena. Ela tem o tipo de beleza que normalmente a levaria a receber uma posição na corte de um rei ou em um palco nos teatros de Caudir. Sinto um aperto no peito. A forma como ela olha para Shaden não é só meiga. Existe um desejo inconfundível ali. Um tipo de anseio que me faz piscar. Aturdida. É como se ela estivesse atravessando um deserto, e ele fosse o oásis. Ela parece do jeito como eu me sinto quando olho para ele. Bom saber que vocês conseguiram sobreviver ao ataque infeliz em Samara. Menos de Sirena, quando os outros chegam mais perto de Shaden. Quer me explicar o que aconteceu por lá? O tom de Shaden, de repente, fica bem menos amigável. Porque um dos grifos de vocês quase me apagou. Se não tivéssemos um regenerador ali perto na asa leste, eu teria perdido um braço porque hesitei, pensando que poderia ser um de vocês. Ele encara a outra mulher. Pensei que estivéssemos do mesmo lado, mas não vou hesitar em atacar se isso acontecer outra vez. Eu me inclino para a frente na cela, mas ela não cede muito. Ficar ali em cima, onde só posso tentar adivinhar. A expressão dele é excruciante. A energia está lá nas pontas dos meus dedos, mas me mantendo firme, ficando de prontidão para o caso de essa entrega não seguir conforme o planejado. Não posso controlar a decisão de todas as revoadas. Hiorson menos, responde Sirena. E não vou culpar revoadas que sejam de outras linhas de comando e estão só seguindo ordens. Precisamos de mais armas do que vocês estão nos fornecendo. Temos adagas no entreposto para armar só 100 paladinos. Adagas que alimentam as nossas égides. As mãos deles se fecham em punhos na lateral do corpo, as nossas égides. Desde quando você se declara navarriano? Pelo menos você tem égides. Shaden. Menos rebate a garota direita, por enquanto. Shaden olha para ela um segundo antes de se virar para Sirena. Aqualtom. A forma como ela pronunciou o nome dele. Esses dois definitivamente se conhecem. Os ataques precisam parar. Sirena menos continua Shaden, se estiverem sob seu comando ou não. No segundo em que eu ouvir falar que paladinos estão roubando adagas dos entrepostos, ou que as égides navarrianas estão enfraquecidas por causa de roubos de paladinos, vou cortar todos os suprimentos já combinados para o futuro. Prendo a respiração diante dessa ameaça, então,
vai nos condenar à morte. Ela endireita os ombros. Vocês é que vão condenar todos nós à morte se continuarem tentando derrubar as únicas égides que protegem os ninhos em Basgiate dos Venin. Menos falo. É lá que fica a nossa única forja para produzir armamento. E tem magia pura, o bastante naquelas montanhas, para alimentar os Venin por séculos. Eles ficariam invencíveis. Todas as cabeças se viram na minha direção. Você está chamando a atenção. Tairne rosna para os paladinos, que imediatamente desviam. Oh, Hair. Eu nunca disse que ficaria sentada aqui em silêncio. Bom ver você sem a cara do Riorson grudada na sua. Sorrengail, disse Irena, desviando o olhar de Tairne. Mulher esperta. Mas imagino que ele ainda não confie tanto assim na... Gente, considerando que você está aí sentada nas costas do seu dragão enorme. Shaden continua em silêncio. Fico feliz que tenha sobrevivido a Resson, menos respondo, sorrindo. Não que ela consiga me ver sorrir. Porém, a paladina mais jovem, Kinspeg, ela me encara com uma mistura de choque e... merda. Acho que vejo raiva estreitando os olhos dela. Meu sobrenome não vai ajudar muito a aumentar os laços de amizade com essa daí à sua esquerda. Digo para Zayden. Só ignore ela, só sobrevivemos por sua causa. E por causa desses relâmpagos incríveis que você domina. Comenta a sirena. Outro rosnado retumbante sobe pela garganta de Tairne, quando ele vira a cabeça para a direita e arreganha os dentes. Serena para a paladina mais jovem e recua. Você sabe que não deve encarar um dragão, Cat. Cat. O nome é a cara dela mesmo. Meio predatório, considerando a forma como me encara. Eu não estava encarando o dragão, diz a mulher. Alto bastante apenas para eu conseguir ouvir. Mas muda o olhar fulminante para Shaden. Ela é bonita. Nisso você tem razão. Mas que está acontecendo? Naoakmi, responde Zayden, o tom voltando para aquela calmaria gélida de antes de falar com Sirena. Sorrengail está certa. Se derrubarem nossas égides, nada vai impedir que os Venin esgotem todo o poder dos ninhos. Seria impossível lutar com eles. E muito mais vencer o inimigo. Então você prefere que a gente morra, enquanto você fica protegido, sentado em cima da arma que poderia salvar os nossos civis? Pergunta o homem, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Sim. Shaden dá de ombros. Ergo as sobrancelhas. Estamos em guerra. Menos prossegue Shaden. Pessoas morrem em guerras. Então, se você está perguntando se prefiro que o seu povo morra antes do meu, obviamente minha resposta é sim. É tolice pensar que vamos conseguir salvar todo mundo. Neodat, prendo o fôlego ao me lembrar de que o homem com quem convivo atrás de portas fechadas não é o mesmo que o resto do mundo conhece. Não é a primeira vez que o ouço expressar um sentimento como esse. É a forma como ele age com os marcados que não ralam para saírem vivos em Basgiate. Não mudou nada. É o mesmo babaca de sempre. Cat cruza os braços. A gente também perdeu cavaleiros para os Venin, menos retruca ele. Estamos lutando junto com vocês. Mas não vou sacrificar a segurança do nosso movimento, ou os nossos civis, em troca dos de vocês. Se isso faz de mim um babaca, então que seja. Não estamos aqui olhando o circo pegar fogo, sentados e protegidos pelas nossas égides. Estou arriscando minha vida e a vida das pessoas com quem me importo para conseguir armamento de Basgiate para vocês e para construir a nossa própria forja. Nossa ideia é providenciar as armas de que precisamos para estarmos prontos para a luta quando os dominadores das trevas inovar inevitavelmente vierem nos enfrentar. O que vai acontecer sem sombra de dúvida. Construir uma forja. Cat, arrisca outro olhar feio na minha direção. O Visconde Tecarus contestaria fortemente essa sua declaração. Vocês não tiveram só uma, mas duas chances de conseguir. Uma lucerna. E não é como se você não tivesse o que ele pediu nas duas vezes. Isso tá fora de cogitação, declara Zaden. Você está disposto a deixar que um reino inteiro seja destruído por esses monstros? Porque você o quê? Pergunta Cat, inclinando a cabeça para Shaden. Está apaixonadinho? Ah! Está, me poupe, eu te conheço. Cat, ralha Sirena. Meu estômago fica embrulhado. De que ela está falando? Pergunto na minha mente. Por mais bizarro que seja, acho que ela pode estar falando de mim. Mas o que eu tenho a ver com um Visconde Poromieles? Nada que seja importante. O tom de Shaden não é nada reconfortante. Tairne bufa, soprando fumaça. Vamos discutir isso depois, aviso para Zadan. Acrescentando o assunto a uma lista sem fim. Você não sabe de nada que envolva ela.
Xaden balança a cabeça uma vez para Cat, antes de se virar para Sirena. A forja está no topo das nossas prioridades. Assim que conseguirmos uma lucerna, podemos começar a funcionar e a fornecer armamento completo a vocês. Temos todo o resto do material de que precisamos. E agora não vou falar mais nada sobre o tema, porque você está certa, Sirena. Não confio em vocês. Até que isso aconteça, tem 23 adagas nestes sacos. Ele gesticula para as sacolas. No chão, 23? Pergunta Sirena, erguendo a sobrancelha. Precisei de uma delas. Não há desculpa nas palavras ou no tom com que pronuncia isso. É pegar ou largar. De qualquer forma, Garrick vai garantir que a próxima remessa seja entregue no lugar combinado. El se afasta, mantendo o rosto virado para os paladinos. É perto de Atibaine. Não tô escondendo nada de você. Só não quero ficar repetindo para o resto da revoada. Aprecio a sinceridade. É surpreendente e revigorante. Tem talvez um ano até que eles cheguem às suas fronteiras. Solta Sorina. Meu estômago fica azedo quando me lembro de que Brennan acha que temos ainda menos que isso. Preciso me dedicar a pesquisar mais sobre as égides, assim que voltar para Basgiar. Nós somos a defesa que fica entre vocês e eles. Sabe disso, né? Ou ainda está com essa desculpinha que você usou no ano passado? A de achar que é melhor não saber demais para o caso de serem interrogados? Nós sabemos, responde Xaden. Vamos estar prontos. Serena, vou fazer o que puder para diminuir os ataques nos entrepostos. Mas, até que diga abertamente que vai nos armar. Vai ser igual a pedir para as nossas forças acreditarem em fantasmas. Eles não confiam em você do jeito que eu confio. O que você vai precisar fazer para impedir os ataques é problema seu. Eu estava falando sério. Ele inclina a cabeça. Se derrubarem nossas égides, vou ficar só olhando enquanto vocês morrem. Precisamos arrumar égides para eles. É o caminho mais lógico. Sgail solta um sopro de fumaça, e o paladino se atrapalha, mas pega as duas sacolas e vira o corpo, entregando uma para Sirena no trajeto de volta para o restante da revoada. Obrigada, menos Sirena fala, para Xaden, antes de olhar para mim. Sorrengail, fale para o seu dragão que ele ainda é a coisa mais apavorante do caralho que já vi na vida. Eu falaria, mas isso só inflaria o ego dele. Respondo, me acomodando na cela quando Xaden corre pela perna dianteira de Sgail para montar. Vê se fica viva, Sirena. Estou começando a gostar de você. Ela me lança um sorriso convencido, e se vira para outra paladina. Vamos embora, Catriona. Catriona. Cate. Meu estômago embrulha de uma forma que não tem nada a ver com o arranque repentino de Tairne em direção ao céu noturno, e tudo a ver com me lembrar do que Bald falou. Algumas semanas atrás, eu nunca vi Xaden se importar assim. E isso inclui a Catriona. Pelo amor dos deuses, ela estava olhando para ele não só com desejo, mas com saudades. Cadetes que se ausentarem sem permissão estarão sujeitos a um tribunal militar regido por seus comandantes, se não forem prontamente executados.